¿Quién va a compartir la palabra del Señor hoy? Hermana Yersina, es una hermana brasilera que ya está hace un tiempo con nosotros, así que ella esta mañana va a compartir la palabra. Ahí cuando tenga algún tropiezo con alguna palabra yo le voy a ayudar, pero desde allá, desde la banca. Así que Yersina, que el Señor te bendiga, que el Señor te use y el Señor te pueda glorificar en esta mañana a través de ti. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, buenos dias. Para mim, eu estou aqui um pouco temblando delante de Deus, primeiramente, delante da congregação. Eu alabo-me Deus por me dar esta oportunidade. Não é o momento de me sentir como uau, mas de me sentir privilegiada em poder compartilhar quem é esse Deus para mim. O que Deus tem feito em minha vida, através de uma simples meditação que sucedeu, é algo muito fresco, é uma comida muito fresca que vou compartilhar nesta manhã, que Deus compartilhou comigo el martes. Muitas das vezes nós gastamos tempos e tempos, horas e horas delante de Deus, e Deus não habla nada. E às vezes é uma fração de um minuto, de um segundo, Deus habla nosso coração e vem cambiando muitas coisas dentro de nós outros. E nos hace revigorar-nos, e hace com que nós outros podemos ter mais gana e gana de buscar esse Deus, e de amar esse Deus, e de servir esse Deus. Eu gostaria de, primeiramente, compartilhar algo que não tem muito a ver, e tem tudo a ver com este momento de compartilhar a palavra de Deus, que sucedeu nesta semana. Não estou bem certa se foi miércoles ou se foi jueves. E Deus falou muito forte a meu coração. Quem acá está com seu papá? Quem está com seu papá acá nesta manhã, nesta igreja? Levanta a sua mão. Irmão Roberto, irmão, amém. Esta semana, eu não tenho mais meu papá comigo. Meu papá morreu, está com 2 anos. Eu já estava cá em Chile, quando meu papá faleceu. E eu busquei de todas as formas mostrar Jesus para meu papá. Meu papá confessou Jesus. Eu quero crer que meu papá está com Jesus. Apesar de que ele nunca foi a uma igreja, apesar de que ele nunca leu a Bíblia, mas eu quero crer que ele está com Jesus, porque era me pedido para ele. E esta semana eu estava planchando uma roupa onde saí para meu trabalho, e algo cambiou em meu ser. Deus me hizo volver a um contexto de ver meu papá em Brasília, quando eu ia visitá-lo, e uma gana tão forte de abraçar meu papá e dizer o quanto eu o amava. Sorriu meu coração. E a dor foi tão forte também, porque eu não podia fazer mais isto. Eu não podia mais abraçar meu papá. Eu não podia mais dizer o quanto eu o amava. E eu quero te encorajar nesta manhã, tu que é hijo, hija, se tu tienes tu papá, haga isto. Haga isto, porque essa é a vontade de Deus para ti. Se tu tens tu papá presente contigo hoje, não deixa para amanhã fazer isto. Acércate a tu papá, a tu mamãe, e diga o quanto tu o ama. Eu dizia, Senhor, me perdona, porque eu amei meu papá de uma forma que foi servir meu papá. Eu não era de desobedecer meu papá. Minha mamãe sim, meu papá não. Mas eu nunca abracei meu papá com gana de dizer para ele, papá, te amo. Papá, te amo, nunca. E esta foi meu dolor de meu coração. Porque hoje eu tenho um Deus Padre, eu sei que Deus é meu Padre, mas eu não posso abraçar Deus. Então, quando eu abraço o irmão Roberto, papá de Roberto, eu sinto como meu papá.
o irmão Álvaro, o próprio pastor, apesar de ser mais noivo do que eu, porque eu não pude fazer isso com meu papá. E Deus, queridos, quando Ele nos chama, quando Ele nos resgata de nossa vida vana, Ele nos chama para ter este relacionamento com Ele de papá. Não de um Deus distante, não de um Deus lejos, mas de um Deus cercano de ti. De um Deus muito cercano de ti. Hijo, hija, não importa o que seu papá ou sua mamã não hizo para ti que tu queria, não importa. Honra tu papá, ama tu papá, porque fazendo isso tu está honrando o papá do cielo. Esse é nosso chamado. Deus não disse honra tu papá, tu mamã, solamente se ele é o que tu queres. Não, Ele disse honra tu papá, honra tu mamã. Queria que todos os filhos estuvieran acá nesta manhã para escuchar isto. Mas tu também que é papá, é hijo. E eu creio que talvez tu tenha tu papá também vivo. Haga isso, não espera para depois. Não permita com que tu papá ou tu mamã parta deste mundo e depois tu haga como eu, se arrependa. Deus, quando Deus chamou Israel, Ele chamou para atender um relacionamento muito cercano dele, muito perto dele. Muito cercano. E toda a luta que Deus tem com nós também hoje é esta, de nos acercar dele, de nos fazer verdadeiramente estes hijos. Muitas das vezes nós dizemos, eu sou hija, sou hijo de Deus, mas nós não vivemos como tal, certo? Porque quando vêm as crises, quando vêm as lutas, nós simplesmente nos deixamos levar por estas tempestades da vida. Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Mateus capítulo 1, como já tem aí em lo guia de la semana. Gostaria também de me referir agora à pessoa que está em casa, você que está escutando, que o Espírito de Deus possa verdadeiramente visitar nesta manhã em sua casa. Porque o Espírito de Deus não é uma força, o Espírito de Deus não é um vento, o Espírito de Deus é uma pessoa que habla com nós outros. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 10. Diz a palavra do nosso Deus assim: La tentação de Jesus. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijos de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió, quien Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si prostrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Glória a Deus.
Oremos ao Senhor para que Ele nos dê a revelação que cada um de nós outros necessitamos. Padre bendito, esta é Tu palavra, Senhor. El homem não tem nem poder de convencer nadie, Senhor. Solamente Tu Espírito Santo. Nós te pedimos nesta manhã, habla conosco, Padre. Sei que o Senhor já tinha falado conosco. Continua falando em nossos corações, Senhor. Senhor, que Tu palavra venga verdadeiramente destruir todo argumento que dentro de nós outros se levanta contra o poder de Tu palavra, Senhor. Padre bendito, toma Tu lugar de Tu igreja, que somos nós outros. Nós somos Tuyos, Tu eres nosso bueno pastor, e sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Graças, Senhor, Te damos por o que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor vai continuar a ser em nossas vidas, em nome do único que é digno de ser alabado, Jesus Cristo. Amém. Querido, a importância de conhecer e viver a palavra de Deus. Eu não estou falando para você uma coisa que eu não vivo. Minha esposa é testigo disso. Quanto eu passo hora orando delante de Deus, porque eu quero viver a palavra de Deus. Eu não quero verdadeiramente ser uma pessoa de hablar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é hablada em todo o mundo, através da rádio, através de um predicador. Eu quero viver a palavra de Deus. E essa é a minha luta. Eu creio que esta sanidade que Deus está fazendo em meu coração com relação ao amor que eu não pude demonstrar a meu papá, é porque eu tenho sido exposta a esta palavra. Eu tenho exposto minha vida delante desta palavra, porque eu creio que esta é a palavra de Deus. Eu creio que esta é a palavra de Deus e ela tem poder para transformar, para quebrar, para destruir com todos os argumentos do diabo, com toda a mentira do diabo que eu aprendi. Eu quero te perguntar como que está a tua vida hoje. Tu estás feliz com tua vida? Tu estás satisfeito com tua vida? Por mais que eu tenha um pouco de experiência na presença de Deus, eu não estou satisfeita com minha vida. Eu quero mais. Eu quero ver pessoas sendo transformadas. Eu quero ver pessoas sendo libertas. Eu quero ver coisas sucedendo delante de meus olhos, como foi na época de Jesus e dos apóstolos. Por que hoje a igreja está sem poder? Por que hoje a igreja não tem poder? Porque o diabo, o tentador, tem nos enganado. O diabo, ele espera simplesmente o momento de fragilidade tua e minha para nos dizer: tu não és nada, tu não vale nada, tu eres um olvidado, tu eres uma olvidada. E tudo isto é mentira. Sabe por quê? Porque se eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus e as promessas de Deus é a verdade para minha vida, eu diria para ele: arreda-te daqui, Satanás, porque meu Deus disse, todos os dias estaria comigo. E creia nesta verdade. Mas às vezes nós creemos nas mentiras do diabo, é mentira que as pessoas traem, porque o padre da mentira não é eu e nem você, mas o padre da mentira é o diabo. O diabo, ele aproveita esse momento tuyo de fragilidade e ele acerca-se através de pessoas, porque nós não podemos ver o diabo, certo? E ele começa a te dizer, vê, o irmão nem viu para ti hoje. O irmão, o pastor, não te deu a mínima atenção. Para que tu vai à igreja? Para que tu serve a Deus? Vê o que tu haces, nada te agradece o que tu está fazendo, nada te dá parabéns. Para que tu vai à igreja? Para que tu siga esse Deus? Porque foi assim que o diabo se acercou de Jesus e disse assim: Jesus, se tu eres hijo de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Tu estás com hambre, como é que Deus, teu Padre, vai permitir que tu passe hambre? Só, querido, que todas as vezes que nós estamos num deserto,
temos um propósito. O próprio Espírito Santo levou Jesus a este deserto para fazer de Jesus quem ele foi. Para que Jesus pudesse vencer suas próprias fraquezas de carne. Porque Jesus não era 100% Deus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% carne. Quando eu estou num deserto, Deus quer me fazer forte. E ele empieza. E ele diz, se tu eres hijo de Deus, Jesus, ele diz, échate abaixo, porque está escrito que ele vai mandar seus ángeles te guardar para que tu não tropece e não caia. E hoje ele diz para ti, se tu eres hijo ou hija de Deus, por que tu está nessa situação que tu está vivendo hoje? Deus sabe onde tu estás. Deus sabia onde Jonatas estava. Deus sabe exatamente o lugar que tu estás hoje. Deus sabe exatamente onde eu estou hoje. Ele espera simplesmente que nós creiamos e ponemos em prática esta palavra. Esta palavra, querido, ela é poderosa. Não encerrada no livro. Ela é poderosa quando eu hago esta palavra vida em minha vida. O conhecer a palavra de Deus, eu não creio que queda solamente acá. Não é solamente, eu tenho que estudar a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu pongo este propósito que eu vou ler a Bíblia todo este ano. Com que propósito e para quê? Se eu não vivo. Sabe por que nós somos derrotados? Porque nós não vivemos a palavra de Deus. E eu não tenho que viver a palavra de Deus solamente quando me é conveniente. Não. Eu tenho que viver a palavra de Deus em todo momento de minha vida. Em todo momento de minha vida. É isso que Jesus nos ensina. Jesus estava com hambre. Jesus estava ali naquele deserto, eu creio que com frio. Jesus estava aí se sentindo solo. E Jesus não deixou de viver e de crer na palavra de Deus. Quando você e eu nos posicionamos diante dessa palavra de Deus, querido, nós somos invencíveis. Somos invencíveis porque eu não tenho que me deixar levar por aquilo que minhas emoções estão dizendo. Eu tenho que me deixar levar por o que a palavra de Deus está me falando. E por isso eu devo me expor diante desta palavra de Deus. Eu necessito transformar este meu entendimento pelo poder da palavra de Deus. No início de minha fé, eu não creia em nada em mim. Eu não creia em nada em mim. Eu me era rechazada em minha casa, porque eu sou de 11 irmãos, eu sou do meio destes 11 irmãos, e eu nunca recebi um carinho de meus papás, um abraço de meus papás, um dizer, tu pode, não. Era simplesmente, tu não vai dar nada nessa vida. Essa era a bendição que minha mamãe sempre dava sobre a minha vida. Tu não vai ser nada. E eu creia nisto. Quando eu tinha que estar diante de um público como você, eu temblava de todas as formas, porque eu não me sentia capaz. Quando eu comecei a trabalhar em uma indústria farmacêutica, no dia seguinte que eu deveria estar diante dos médicos para expor meus medicamentos, eu temblava. Essa noite eu não dormi, de tanto medo, de pavor que eu tinha. Quem sou eu para estar diante de um médico falando? Eu pensava comigo. Eu não dormi. Porque eu sempre escutei, tu não vale nada, tu não vai dar nada nessa vida. E quando eu encontro com Jesus, ele diz, tu é minha filha amada. E eu estou contigo todos os dias.
eu te elegi em meio de todos os teus irmãos. Eu te amo. Eu te hice minha imagem e semelhança. Tu não foste um acaso. Eu empecei a crer nestas verdades, não nas mentiras do diabo. E eu fui vencendo minhas limitações, minhas fraquezas, as mentiras do diabo. As dúvidas que ele tentou pôr em minha vida. E que por muitos anos ele conseguiu. Talvez hoje você mira para ti e mira ao teu derredor e diz assim, mas quem eu sou? Eu não tenho padre, eu não tenho madre, eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho nada. Quem eu sou? Eu estou lhe dizendo, tu eres o hijo e a hija de Deus. E se tu eres hijos e hija de Deus e tu crê nesta verdade, nada te pode vencer. E tu não necessita de um título para chegar e dizer assim, olha, está aqui meu título, pode me dar um trabalho? Tu não necessita disso, querido. Sabe por quê? Porque eu tenho um trabalho sem título. Como, Gersina? Trabalho no Instituto de Idioma. Meu título não é reconhecido pelo Ministério da Educação de Chile. E como tu estás trabalhando? Porque Jesus está comigo. Porque sou hija de Deus. E tenho buscado obedecer a esse Deus. E tenho buscado pôr em prática a palavra de Deus. E as pessoas têm visto isso e têm me respeitado. Não porque eu mereço. Porque eu sou hija de Deus. Porque Jesus vive em mim. Porque eu busco honrar meu Deus onde eu estou. Eu não envergonho meu Deus onde eu estou. Porque sem Ele eu não sou nada. Tem muitas pessoas que têm um título. Gastaram muito dinheiro e não estão em trabalho. Porque não sabem o poder que tem viver na presença de Deus. O próprio Pablo disse, certo? Que todos os títulos que ele tinha, ele considerava toda a sabedoria, todo o conhecimento que ele tinha de homem, ele considerava como quê? Como basura. Deus não necessita disso para te dar um bom trabalho. Deus não necessita disso para te dar uma boa esposa. Deus não necessita disso para te dar uma casa. Deus não necessita disso para te dar uma família. Deus necessita que tu entenda que sem Ele tu não pode nada. E não busque barganhar com Deus. Eu não sei se essa palavra é espanhol. Barganhar é como que tu haces uma coisa para Deus e espera que Ele te bendiga. Não busca ser isso com Deus, porque com Deus não, isso não funciona. Busca servir Deus, busca estar em sua presença, porque tu necessitas dele, porque sem Ele tu não és nada. Não deixa que o diabo ou que as pessoas te alejes do propósito de Deus. Uma amiga minha me buscou umas 2 semanas atrás e disse, Gersina, eu estou fraca espiritualmente, eu não consigo vencer. O grupo de pessoas que tem em meu trabalho, eles sempre me levam a desobedecer a Deus. Eles sempre me puxam para o contrário de Deus. E essa pessoa estava muito irritada com seu esposo, estava enojada com tudo, queria deixar seu esposo. Estava muito airada com Deus. Por quê? Porque o esforço que essa pessoa estava fazendo era para agradar um grupo de pessoas na escola para poder ser aceita por eles. Eu digo, mira, querida, primeiramente tu estás equivocada. Tu estás allá para trabalhar, servir os ninhos, ou estás allá para fazer um grupo de amigos? Primeiro que tu estás equivocada, porque o mundo não é tu amigo. Se tu és cristiana, está buscando aceitação de pessoas ímpias, tu estás equivocada. Porque tu já é aceita por Cristo. Uma vez que tu entregou tua vida a Cristo, creu nele, tu já é aceita, tu já é hija, tu já é herdeira e co-herdeira com Cristo Jesus. Para que tu está buscando esforçar-te para dar alegria a um grupo de pessoas que nem respeitar tu Deus, eles respeitam? Tu estás equivocada. E a pessoa se quebrantou, se arrependeu, pediu perdão para Deus. E hoje, eu dei uns áudios cristianos de livro que podia ajudar ela. E ela disse, muitas graças.
A pessoa já estava entrando em depressão em praticamente um mês. Como é que o diabo arrasta-se com as pessoas que não têm convicção, que não sabem quem são em Cristo Jesus? O povo de Israel sofreu. Muitos morreram, pereceram no deserto porque viviam em desobediência à palavra de Deus. Eu não posso servir dois senhores, amém? Eu não posso dizer, eu sou crente hoje, domingo na igreja eu levanto minhas mãos, eu glorifico a Deus, eu grito a Deus, e toda a semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, eu sou mundana. Eu não posso fazer isto. Peraí, mamãe. Não posso. Eu não sou cristiana na frente de meu pastor. Não. Não, porque não é a meu pastor. Não é a meu pastor que eu tenho que agradar. Eu tenho que agradar a Deus. Meu Padre. Ele disse, Jessina, venham tus obras, e boas obras delante dos homens. Haga as boas obras delante dos homens. E os homens vão ver e vão te glorificar. Padre eterno. Minhas obras que eu hago, meu bom comportamento, mas eu não me esforço para ser isso simplesmente, eu hago isso porque eu amo Jesus. Quando eu dou uma vacilada, quando eu peco, sabe o que é o primeiro sentimento que vem no meu coração? Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Eu não hago para agradar homens, eu hago para agradar meu Padre. O Senhor disse para mim, se não conhecer a minha palavra, não te hace nada. Porque o diabo conhece a palavra. O diabo usou a própria palavra para tentar Jesus Cristo. O conhecer da palavra não te hace vencedor ou uma vencedora. El vivir a palavra de Deus te hace vencedora. El vivir a palavra de Deus te hace uma mulher llena del poder para resistir às tentações do diabo. Jesus estava lleno do Espírito Santo. Jesus estava lleno da palavra. E ele dizia, arreda-te daqui, Satanás. Eu não tenho parte contigo. Querido, não desperdiça o tempo que tu vem à igreja. Não te engane. Deus está vendo o lugar que tu estás. O Senhor conhece o lugar que tu estás hoje. E hoje Ele está te chamando. Tu queres vencer. Viva a minha palavra. Eu não quero te convencer de nada, porque, como eu disse no início, eu não tenho o poder de te convencer. Mas eu gostaria, verdadeiramente, que nós agora nos expuséssemos à palavra de Deus, porque eu creio que Deus quer ser algo tão poderoso na tua vida. Não como um grupo, mas individualmente. Como uma mulher e como um homem de Deus. Eu sei que vocês, nós bautistas, né, nós somos muito leitores da palavra, é verdade? Quem estuda a palavra todos os dias? Se não eres, está na hora de nós emprestarmos. Vamos pegar agora a nossa Bíblia. Pastor, quanto tempo temos? Vamos pegar nossas Bíblias, querido. E vamos agora. Tem tantas passagens, tem tantos versículos, tem tantas porções que testifica o que nós estamos falando nesta manhã. Se você tem uma Bíblia em casa, não deixa mais com que ela esteja cerrada em tu casa. Você que está me vendo em la casa, se tu tens uma Bíblia, abra tu Bíblia e exponga tu vida a tu Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Esta palavra tem transformado minha vida. Primeiramente, nós vamos abrir a palavra de nosso Deus em
Mateus 7, versículo 24 ao 27. Mateus 7, 24 a 27. La palavra, Mateus 7, 24 ao 27. Mateus 7, 24 e 27. A palavra de Deus diz que ouvir a palavra dele nos dá fé. Amém? Aumenta nossa fé. Genera fé em nossos corações. E eu declaro e pido a Deus que esta palavra vai ser o efeito para o qual ela está sendo dita nesta manhã. Porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para transformar minha vida e tu vida. Então, como estamos vendo aqui, a própria palavra testifica que quando vivemos a palavra, não vamos ser vencidos por las tempestades. Diz assim a palavra de Deus: portanto, todo el que me ouve estas palavras e las pone em prática é como um homem prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrubó. Aleluya. Porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo, aí ele bota aqui o pero. Pero todo el que me oye estas palavras e não las pone em prática é como um homem insensato que construyó su casa sobre la arena, cayeron la lluvia, cresceram los ríos, soplaron los vientos e azotaram aquella casa. Esta se derrubou e grande foi sua ruína. Queridos, obedecer a palavra de Deus nos hace fuerte em las tempestades. Não só conhecer a palavra de Deus. Recuerda que o diabo conhece a palavra de Deus. Acá está uma grande distinção. El que conhece e o que obedece. Será que nós outros estamos obedecendo a palavra de Deus? E o Senhor continua. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Encontramos Santiago 1:21 diz assim: por esto, despójense de toda inmundicia e de la maldade que tanto abunda, para que puedan receber com humildade a palavra sembrada em ustedes, la qual tiene poder para o quê? Querido, a palavra de Deus, quando tu expões-se a ela te salva. Não importa o que tu estás vivendo, se é uma injustiça, se é uma calúnia, não importa, a palavra de Deus te salva. Mas para isso eu tenho que vivê-la em minha vida. Santiago 21, certo? Continua no mesmo texto, a partir do 22. Não se contente solo com escuchar a palavra, pois assim se enganam ustedes mesmos. Llévenla a la prática. Quem tem que levar essa palavra à prática sou eu, não é o pastor. Eu tenho que levar ela à prática. El que escucha a palavra, pero não la pone em prática, é como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella,
no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá o quê? O que receberá? Bendición al practicá-la. Eu sou bendecida a Deus ao praticar a palavra de Deus, ao viver a palavra de Deus. Se você não está sendo bendecido em alguma área de tua vida, é hora de pôr a palavra de Deus em prática e seja bendecido. Porque Deus não mente. Se Ele falou, Ele cumpre. Amém? Pergunta a Deus, Senhor, em que área não estou vivendo a tua palavra? Mostra-me as áreas de minha vida que eu estou falhando. Então, acá, leíamos, certo? Que foi Santiago, do 22 ao 25. A palavra de Deus nos hace bendecidos. E acá em Salmo 119, 105. Salmos 119, 105. É algo muito conhecido essa passagem. Nós recitamos muito. Nós la recitamos muito. Só que a palavra de Deus não é para ser recitada, querida, é para ser vivida. Salmo 119, 105 diz assim: Tu palavra és uma lâmpada a mis pés, és uma luz em mi sendero. Obedecer e viver a palavra de Deus, querido, nos mostra por onde estamos caminhando. Nos mostra a verdade. Deshace com todo engano de nossos corações, que o inimigo, que nossa carne nos engana. A palavra de Deus diz que nosso coração é corrupto, ele é corruptamente enganoso. Não viva seguindo tu coração, tus emoções, viva seguindo a palavra de Deus. Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Que maravilha. Se tu estás em paz, se tu estás vivendo injustiça, vê o que a palavra de Deus nos diz nesta manhã. Isaías 48, 18. Encontraram? Amém. Diz assim: se houveras prestado atenção a mis mandamentos, tu paz haveria sido como um rio, tu justiça como as olhas del mar. Se tão somente houvera puesto atenção em minha lei, diz o Senhor, se tão somente houvera obedecido minha palavra, tu teria paz, tu vai ter paz. E tua justiça sempre vai estar diante de ti. Nada, nenhuma injustiça vai dominar a tua vida. E acá o Senhor nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que já leímos esta passagem. Mateus 4, 4. Mateus 4, 4. Querido, glória a Deus, a presença de Deus está cá. Que silêncio. Deus é maravilhoso. Jesus lhe respondeu: não só de pão vive o homem, sino de toda palavra que sale da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sale da boca de Deus. Eu sei que nós cristianos nos gostamos muito de comer. Não é malo comer. Mas primeiramente devemos comer a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela tem que ser nosso pão diário. Mira só o que Jesus disse acerca de quem é sua família. Quem é a família de Jesus? É os que conhecem a palavra de Deus.
ou será os que obedecem a palavra de Deus? Os israelitas chegaram delante de Jesus e disseram, nós outros somos filhos de Abraão. E ele disse, vocês são filhos de Abraão? Não. Hijo de Abraão não é aquele que nasceu de Abraão, é o que obedece a palavra de Deus. Olha o que diz em Marcos, capítulo 3, do versículo 33 ao 35. Marcos 3, 33 ao 35. Marcos 3, 33 ao 35. Disse assim, Jesus lhe respondendo, porque chegaram alguém dizendo, Jesus, tu mamã, tus irmãos estão afuera querendo falar contigo. E ele disse, quem são minha madre e mis hermanos? Replicou Jesus. Luego echó una mirada a los que estaban alrededor de él y añadió, aquí tiene a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Então, eu não posso dizer, Jesus, eu sou tu servo, eu sou tua irmã, ou eu sou não sei o que. Ele está dizendo, Jessina, tu estás assim na vontade de meu Padre. Se tu és assim, então tu és minha irmã. Eu sou tu irmão mais velho. Mas se tu não estás assim, não te engana. Porque solamente quem faz a vontade do Padre. E para que eu haga a vontade do Padre, eu tenho que como que diz, eu tenho que imergir minha vida nessa palavra. Esta passagem aqui é muito importante. Eu tenho buscado sempre orá-la quando eu vou ler a palavra de Deus. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Diz assim, el Espírito es el que dá vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espírito y son vida. A palavra de Deus não é letra. A palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus é espírito e é vida. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus diz que todo o mundo foi criado, está sustenido pelo poder de sua palavra. Não foi de um Big Bang, não foi de um processo de como que tem uma teoria que diz de evolução. É pelo poder da palavra de Deus. Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Talvez muitas pessoas argumentam, porque eu escuto muitas pessoas dizer, mas quem me garante que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio assim, porque tem transformado minha vida. E eu tenho conhecido pessoas que foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Então, para mim, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito, é vida. Então, 2 Timóteo, Pablo falando acá, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em la justiça, a fim de que el siervo de Deus esté inteiramente capacitado para toda buena obra. Querido, se tu queres ser um bom esposo, expóngate a palavra de Deus. Se tu queres ser uma boa esposa, te exponga a palavra de Deus. Se tu queres ser um bom empleado, a teu jefe, tua empresa, expóngate a palavra de Deus. Se tu queres ser um bom hijo, uma boa hija, expóngate a palavra de Deus. Porque acá está a chave. A palavra de Deus me hace preparada para todas as coisas. E eu quero dizer aqui para algumas esposas, eu tenho buscado me quebrar diante desta palavra.
Eu não sou fácil. Eu tenho um caráter forte. Meu esposo sempre diz isso. Mas eu tenho buscado me quebrar diante dessa palavra de Deus. Não importando o que Ele hace para mim. Se é bueno, se é malo. Porque o que eu tenho que obedecer é a palavra de Deus que diz, submeta-te a tu esposo. E essa submissão, querido, não é nada mais do que honrá-lo. Honrar o homem. Honrar tu esposo. Tu diz, eu argumentava muito com Deus, mas Deus, por isso. Deus disse, não. Não argumente comigo, Gersina. Simplesmente obedeça. E eu te digo, por isso eu sou bendecida. Eu sou bendecida em todas as áreas de minha vida. Eu sou muito bendecida, muito bendecida. Eu choro delante de Deus. Eu tento argumentar com Deus. Mas Ele disse, não é tu esposo que está mandando tu te submeter, sou eu. Submeta-te a Ele, honra Ele, ame Ele, sirva a Ele. Tem momento que eu digo, eu não vou ser. Digo até para Ele mesmo. E depois eu volto e digo, meu amor, me perdona. Me perdona. Tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo. Mas Ele é testigo disso, de que eu sou muito bendecida. Sou muito bendecida. Sou muito bendecida. E nada mais é do que eu busco viver, submeter-me nessa palavra. Não argumente com Deus. Não argumente com Deus. Obedeça a Deus. E vamos encerrá-la. Lendo Efésios 6. Esse texto maravilhoso de Efésios. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13. Acá está uma chave para o sucesso de nossas vidas, para nos mantermos firmes diante de todas as tempestades que podem vir diante de nós outros. Sabendo que nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é contra nossos esposos, contra nossas esposas, não é contra nossos padres, não é contra nossos filhos, não é contra nossos vizinhos, não é contra nossos chefes, não é contra nossos companheiros de trabalho. Nossa luta é contra o diabo. E para vencer o diabo, eu tenho que estar vivendo a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 13 de Efésios 6. Portanto, tomad toda a armadura de Deus, para que podáis resistir el mal, el dia mal. E havendo acabado toda está firme. Acabado o quê? O dia malo. Está depois firme, añadidos vuestros lombos com a verdade, e vestidos com a coraza de justiça. E calçados os pés com el apresto del evangelho de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, com que podáis apagar todos os dardos de fuego del maligno. E tomad el yelmo de la salvación e la espada del Espírito, que é la palavra de Deus. Nós vamos vencer nossos inimigos. Usando a palavra de Deus. Não o meu argumento, é a palavra de Deus. Mas Deus dijo isto. Jesus dijo, Satanás, escrito estás. Satanás, escrito estás. E ele não disse isso porque ele conhecia, ele disse isso porque ele vivia. Eu não sei se já se passou isso contigo. De tu tentar hablar a palavra de Deus, algum versículo em determinada área que tu não estás vivendo da tua vida e tu te sentir vergonhoso por isto. Eu não sei se isso já te ocorreu, comigo já ocorreu. De tu tentar evangelizar ou dar um conselho usando a palavra de Deus em uma área que tu não vive. Eu me quedo com vergonha. Porque vocês não sabem o que eu vivo em minha casa, mas Deus está vendo. O diabo também sabe que eu não estou vivendo.
E por isso eu busco me vestir de toda esta palavra em todas as áreas de minha vida. Hoje Deus está nos chamando a ter um novo recomeço, a começar nosso dia expondo-se-nos a esta palavra, e comendo-se desta palavra, vivendo esta palavra, e aí nós vamos ter vitória. As bendições de Deus vão vir sobre ti e vai añadir-se em tu vida. Se tu tem filho que está vivendo o mundo, vai volver-se a Cristo. Se tu tens alguém em tu vida, se tu esposo não é quem tu queres que ele seja, ele vai volver. Se tua esposa não é, ela vai volver, porque tu estás vivendo a palavra de Deus. Amém? Meu pastor, eu gostaria que meu pastor venha e ore por nós, como autoridade sobre nós, que Deus pôs. Bien, damos gracias al Señor. El Señor ha hablado esta mañana. El Señor capacitó a Yersina para hablar un español muy bueno. Aleluya. Así que eso nos permite entender la palabra y lo importante es que la palabra nos desafía, que es a practicar la palabra. Aquel que solamente oye y no practica se engaña. Así que damos gracias al Señor por la palabra. Vamos a orar por cada uno de nosotros para que el Señor nos pueda ayudar a vivir la palabra. No solamente a ser oidores, así que nos ponemos en pie para terminar nuestro culto al Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, por tu palabra, Señor. Porque sin lugar a duda tu palabra nos desafía, Señor. Nos desafía, Señor, a obedecer lo que tu palabra dice. Y tu palabra nos lleva, Señor, a la práctica. No tan solo a ser oidores, sino a practicar cada una de tus palabras, es decir, a hacer tu voluntad, Señor. Así que yo te pido que por misericordia, Señor, tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra y a vivirla en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Damos gracias también por Yersina, Señor, por lo que tú has hecho en esta mañana a través de ella. Gracias, Señor, y pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que tú la sigas bendiciendo, Señor, para que siga siendo bendición a esta iglesia, Señor, a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, damos por terminado nuestro culto. Recordarles que por la tarde a las 6 tenemos nuestro culto especial de bautismo, así que invitarles a venir y participar. Y también a quienes se puedan quedar, tenemos algo preparado para poder compartir con cada uno de ustedes. Quien se tenga que retirar, que tenga una muy buena semana, Dios les bendiga. Nos vemos, levantamos nuestras manos y hacemos así. Chao, chao, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.